Olá e boas-vindas a mais um raio-x detalhado, uma imersão naquelas engrenagens da gestão que movem o nosso dia a dia. Eu estou muito animado hoje porque a nossa missão é desbravar um documento que, olha, à primeira vista pode parecer bem denso. É, pode assustar um pouco, né? Assusta, com certeza. Estamos falando do Manual de Auditoria Interna do SUS, a edição de 2026, que foi elaborada pelo DenaSUS, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Mas, para quem nos ouve, fiquem tranquilos. O objetivo hoje não é ficar lendo um amontoado de jargões burocráticos. De jeito nenhum. A ideia é bem diferente. Exato. O que a gente quer investigar a fundo é como o maior sistema público de saúde do mundo, sabe, uma máquina colossal que atende a mais de 190 milhões de brasileiros, consegue fiscalizar a si mesmo, prevenir falhas e garantir que os recursos cheguem exatamente onde importam. Ver na ponta, né? No atendimento real às pessoas. E esse é um desafio de proporções quase monumentais. O que esse manual de 2026 nos entrega não é tipo um simples livro de regras de conduta. Ele é o reflexo de uma governança pública que está amadurecendo por pura necessidade. Ok, vamos desmembrar isso, porque a palavra auditoria costuma dar calafrios. Dá mesmo. Soa muito como uma caça às bruxas, aquela coisa de apontar o dedo. Mas, lendo esse documento, o que transparece é uma mudança cultural surpreendente, sabe? Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente precisa lembrar que o SUS responde por mais de 90% dos atendimentos de média e alta complexidade no Brasil, desde o transplantes até vacinação em massa. Então, para proteger essa engrenagem gigante, a auditoria atua como a chamada terceira linha de defesa. Terceira linha, o que implica que existem duas antes dela, né? Precisamente. Não é a gestão diária, o diretor do hospital apagando incêndio, que seria a primeira linha. Nem a supervisão de riscos e compliance ali da unidade, que é a segunda linha. A terceira linha é uma avaliação independente e objetiva. O foco do DenaSUS não é só punir, é agregar valor e melhorar a governança como um todo. E isso é fundamental para quem está ouvindo a gente agora. Porque, no fim das contas, a gente está falando de como o dinheiro público é gerido, de como a saúde de uma nação inteira é protegida contra desperdícios e até contra fraudes. Sim, sem dúvida. É o nosso dinheiro e a nossa saúde. É isso. E o manual divide essa arquitetura de defesa em 4 grandes fases, bem lógicas. Então, vamos começar pela primeira delas, que é o planejamento. Onde tudo começa a tomar forma. Aqui que a coisa fica realmente interessante, porque, dada a escala do Brasil, com milhares de municípios e unidades de saúde, a auditoria não olha para tudo ao mesmo tempo. Ela não tem braço para isso. Ela é, como o manual diz, baseada em riscos. Exato. Seria um desperdício colossal de energia tentar auditar cada posto de saúde aleatoriamente. Então, a equipe precisa ser extremamente cirúrgica. E eles fazem isso usando a matemática do risco. Eles calculam primeiro o risco inerente. Que é o risco original, antes de qualquer pessoa intervir, certo? Isso. É a soma básica de 2 variáveis. A probabilidade, que é a chance de algo dar errado, multiplicada pelo impacto, que é o tamanho do estrago se der errado. Eu gosto de pensar nisso com uma analogia simples. Sabe, é como a chance de chover. A probabilidade de chover. E o impacto seria o quão ruim seria estragar a roupa que você escolheu para um evento importante. Perfeito. O risco inerente de você ir a um casamento a pé, num dia nublado, com uma roupa de seda, é altíssimo. Altíssimo. E aí entra a ação humana para evitar o desastre. Que no manual é chamado de controle. Na sua analogia, o controle é pegar um guarda-chuva ou chamar um táxi. E aí a gente chega no conceito de risco residual. O risco residual é o que sobra da equação depois que a gestão aplica esse controle. Depois de abrir o guarda-chuva. Exatamente. A auditoria pega aquele risco inerente e multiplica por um indicador chamado fator de avaliação do controle, o FAC. Se o controle for muito forte, o guarda-chuva for enorme e resistente, o FAC joga o risco lá para baixo. Mas que o guarda-chuva estiver cheio de furos, o risco residual continua crítico. E é para esses furos que a auditoria vai olhar. Com certeza. O que mais chama a atenção de quem nos escuta, provavelmente é como a gente lida com esses riscos residuais até na nossa própria vida, né?
Achamos que estamos protegidos por um controle que, na verdade, é frágil. E a auditoria do SUS procura justamente essas fragilidades. E quando eles encontram um processo para auditar, o manual diz que os objetivos dessa auditoria precisam passar por um filtro muito curioso, um acrônimo chamado TREME. O famoso treme. Se o objetivo não treme, ele não serve. Achei esse nome genial. E cada letra traz um critério que o objetivo tem que cumprir. T de temporalidade. Tem que ter um traço bem definido, não dá para ser um objetivo eterno. R de relevância. Tem que importar de verdade para a sociedade ou para o sistema. O primeiro E é de especificidade. Não pode ser genérico, tipo, vamos melhorar a saúde. Não, tem que ser específico. M de mensurabilidade. Tem que dar para medir. Se não há dados para comprovar, não é um bom objetivo. E o último E é de execubilidade. A equipe tem que ter perna, tem que ter braço e recurso para conseguir fazer essa auditoria no mundo real. É uma peneira e tanto. E para descobrir quais áreas precisam dessa peneira toda, as equipes usam algumas técnicas de detetive, né? O texto cita reuniões de brainstorming, técnica Delphi, e uma que me chamou muita atenção pelo nome, que é a análise bow tie. A famosa gravata borboleta. Sim, a gravata borboleta. E também a técnica de criação de cenários de e se? E se o gerador falhar? E se o fornecedor falir? Tudo isso na fase 1 ainda. E tudo isso prepara o terreno. Uma vez que o plano está fechado e os riscos mapeados, a gente avança para a segunda fase, que é a execução. É a hora de botar as botas no chão, ou de mergulhar nos sistemas de dados. A equipe vai a campo para coletar as evidências. E lendo essa parte, eu notei que a linguagem fica até um pouco jurídica. Tem um ponto crucial no manual que é a diferença muito rígida entre 3 conceitos: achado, indício e opinião. Essa distinção é vital para a credibilidade do DenaSUS. A auditoria, como a gente falou lá no início, não é uma caça às bruxas baseada no que o auditor acha. Então ela não trabalha com opiniões. O julgamento subjetivo não entra no relatório final. Nem mesmo se for um auditor com 20 anos de experiência. Nem mesmo assim. A opinião dele pode guiar a intuição onde procurar, mas não vai para o papel como um fato. O segundo conceito é o indício. Que seria um sinal de fumaça, certo? Exato, um sinal de fumaça, uma suspeita. Mas um indício sem comprovação concreta também não serve para basear uma ação punitiva ou uma recomendação de mudança estrutural. O que a auditoria do SUS busca incessantemente é o terceiro conceito, o achado de auditoria. O achado é o fato consumado, provado por evidências irrefutáveis. E o manual até lista o que torna uma evidência perfeita. Para um achado se sustentar, a prova precisa ter suficiência, ou seja, volume adequado, confiabilidade na fonte de onde veio, fidedignidade para não ter distorções, relevância para o caso, claro, e utilidade prática. O que é fascinante aqui é que o documento força a equipe a investigar as causas de um jeito muito profundo. Quando encontra esse achado, eles não se contentam com a desculpa mais fácil. Eles não param na superfície do problema, de jeito nenhum. O manual pede explicitamente para a equipe não registrar apenas a causa imediata, que é aquele gatilho que disparou o problema. E também não parar na causa intermediária. Eles exigem que a investigação chegue na causa raiz, aquela falha fundamental. E eles recomendam usar métodos como a técnica dos 5 porquês ou o diagrama de Ishikawa. Sabe, eu acho que a gente precisa dar um exemplo prático disso para nossa audiência visualizar bem. Vamos imaginar uma situação comum. Tem um posto de saúde, uma unidade básica, e está faltando um remédio básico de hipertensão, digamos, losartana. Um problema sério que afeta a vida de muita gente. Sim, muito comum. Aí o auditor chega lá, vê as prateleiras vazias. A prateleira vazia é a condição, é o achado. Qual seria a causa imediata nesse cenário? A causa imediata seria, por exemplo, o caminhão da distribuidora que atrasou a entrega da semana. É o evento que acabou de acontecer. O gatilho. Se a equipe de auditoria parasse por aí, a recomendação seria só: olha, liguem para a transportadora e cobrem a entrega. Mas isso não resolve o problema estrutural. Mês que vem vai faltar de novo. Então o auditor aplica o primeiro porquê. Por que o caminhão não chegou? Aí a gente esbarra na causa intermediária,
O caminhão não veio porque a prefeitura atrasou o pagamento da distribuidora em 90 dias. E, de novo, seria muito fácil apontar o dedo para o setor financeiro e dar uma multa. Mas a técnica pede para continuar. Por que o financeiro não pagou? Porque o contrato com aquela distribuidora específica estava bloqueado pelo sistema jurídico. Por que estava bloqueado? Porque o processo de licitação original lá atrás foi desenhado com regras muito confusas que acabaram gerando uma disputa na justiça. E chegamos à causa raiz. A Secretaria de Saúde tem um departamento de compras e licitação que é totalmente disfuncional. As pessoas ali não têm treinamento para redigir editais complexos. Então, olha só a diferença. O problema nunca foi o motorista do caminhão. O problema é a forma como o município compra. Resolver essa causa raiz impede que o problema volte a acontecer e falte remédio para quem precisa. Essa é a virada de chave do modelo de auditoria de 2026. Mas é claro que quando você descobre uma falha desse tamanho no edital, alguém assinou aquele papel. Alguém é responsável. E isso nos leva para a terceira fase, a comunicação dos resultados. É o momento de contar para o auditado o que foi encontrado. E o que acontece quando os auditores acham um erro gigantesco desses? É a hora da bronca. É um momento tenso, não dá para negar. Mas antes de colocar o nome de alguém num relatório culpando a pessoa, o manual exige que se preencha uma ferramenta bem rigorosa chamada Matriz de Qualificação de Responsável. Nome imponente. E como essa matriz funciona na prática para evitar uma injustiça? O objetivo dela é provar matematicamente, por assim dizer, o nexo de causalidade entre a conduta daquele funcionário e a infração à norma. No nosso exemplo, a matriz impede que o farmacêutico do posto seja punido. Ele fez os pedidos da losartana no prazo. O nexo não está na ação dele. Ele só estava ali de frente para a prateleira vazia. Exato, o nexo sobe a cadeia até quem desenhou o edital. E a matriz ainda exige que o auditor classifique a responsabilidade. Foi uma responsabilização objetiva ou subjetiva, houve dolo ou culpa. Ou seja, a pessoa errou o edital de propósito para beneficiar uma empresa, o que seria o dolo, ou ela errou por falta de treinamento e negligência, que seria a culpa. Perfeito. Essa distinção muda tudo na hora de responsabilizar alguém. E aqui a gente vê o foco não sendo apenas apontar o dedo para o culpado. O manual introduz uma dinâmica muito colaborativa chamada reunião de busca conjunta de soluções. Isso é uma mudança de paradigma enorme no serviço público. Muito. A auditoria não só entrega o relatório e vai embora. Eles sentam na mesa com os gestores da unidade para tentar resolver aquela causa raiz juntos. Parceria em vez de punição cega. Que sabe que não tem verba para contratar 3 advogados novos para o departamento de licitação, por exemplo. Então, o resultado dessa reunião não é só um aperto de mãos. É um documento formal, o plano de ação. E o manual estrutura esse plano de ação através de um modelo chamado HAPPER. Sim, o HAPPER é um acrônimo vital para garantir que a mudança aconteça. O R é de recomendação, o que precisa ser consertado na visão da auditoria. O A é a ação. O passo a passo exato do que a gestão vai fazer para implementar aquela recomendação. Como treinar a equipe de compras. O P é o prazo. Sem prazo definido no calendário, a ação vira só um desejo, uma utopia. E o último R é o responsável. Tem que ter o nome de quem vai garantir que aquele prazo seja cumprido. É um pacto muito claro e documentado entre as partes para consertar a causa raiz. Mas aí me vem uma dúvida crítica, e acho que é a mesma de quem nos escuta. Depois que essa reunião termina e o relatório RAP-R é assinado, esse papel vai parar numa gaveta de Brasília e a vida segue. Antigamente, muitas vezes era exatamente isso que acontecia. O relatório engavetado. Mas o DenaSUS não vai embora nesse novo modelo. E aí entramos na quarta e última fase da auditoria, que é o monitoramento. Um acompanhamento rigoroso. Como funciona esse cerco para garantir a cura do problema estrutural? Eles acompanham aquele plano de ação por até 2 anos. E a cada 6 meses, a equipe faz checagens sistemáticas. Eles cobram evidências de que o departamento de licitação está sendo reestruturado. E com base nessas provas, eles emitem pareceres técnicos para classificar as recomendações. Eles carimbam o status, né? Implementada, parcialmente implementada, em implementação ou não implementada. Isso mesmo.
E se ficar não implementada sem uma justificativa incrivelmente boa, as consequências legais chegam. Então não é só conversa. Tem um peso institucional gigante. Mas tem um detalhe no final desse ciclo que eu achei brilhante. O auditor também é auditado pelos próprios resultados. A auditoria tem que provar que valeu a pena existir. Isso levanta uma questão importante. A auditoria custa dinheiro para o Estado. Tempo, viagens, sistemas. Como eles provam que se pagaram? O manual cria a seção de contabilização dos benefícios. E eles dividem isso em 2 grandes grupos. Os benefícios financeiros e os qualitativos. Os financeiros são mais diretos de vender. Se baseiam no princípio da economicidade. Se arrumaram o edital da licitação, aumentou a concorrência e o município passou a comprar a luz Artana 30% mais barata. Esse dinheiro poupado vai para a conta da auditoria como um ganho gerado por eles. Economia direta. Mas na saúde, o segundo grupo costuma ser ainda mais impactante. Os benefícios qualitativos. O impacto direto na sociedade e a eficácia dos processos. Sim, porque voltando ao nosso exemplo prático, com a licitação funcionando e a compra sendo eficiente, o medicamento não falta na prateleira. E se não falta o medicamento, o paciente não fica sem tratar a pressão alta. Ele não tem um derrame ou um infarto que custaria uma internação de UTI caríssima para o Estado, além do sofrimento humano óbvio. O manual exige que o DenaSUS comprove a rastreabilidade desse impacto inteiro, desde o papel do edital até a garantia do remédio na mão do paciente. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Resumindo tudo o que a gente desmembrou hoje, significa que o Manual do DenaSUS, de 2026, desenha uma auditoria extremamente inteligente. O SUS está mudando o papel da auditoria, deixando de ser apenas um retrovisor, aquele que só vê o acidente que já passou e anota a placa do culpado. E passando a ser o farol alto. Isso, o farol alto do carro que ilumina a estrada lá na frente para evitar que a roda caia no próximo buraco. É uma mudança espetacular de postura. E se pensarmos bem, tem uma reflexão profunda aqui que serve para todo mundo que nos escuta hoje. Se um sistema público tão colossal, tão complexo como o SUS, com mais de 190 milhões de usuários espalhados num país continental, conseguiu mudar essa mentalidade, deixar de só caçar culpados no passado e começar a investigar colaborativamente a causa raiz para proteger o futuro? A pergunta que fica é como a gente traz isso para o nosso lado. Exatamente. Como nós poderíamos aplicar essa exata mentalidade de auditoria em nossas próprias vidas pessoais ou profissionais, quando algo dá errado? Em vez de culpar o colega ou a circunstância imediatamente, sentar e realmente procurar a raiz do problema. E procurar a solução em conjunto. É uma mudança de jogo em qualquer área. Fica aí o convite para a nossa audiência aplicar a técnica dos 5 porquês na próxima vez que enfrentarem um obstáculo na empresa ou num projeto. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem embarcou nesse mergulho profundo com a gente hoje. Foi um prazer enorme destrinchar isso com vocês, com todos que acompanham a nossa imersão. Continuem questionando o que está na superfície, sempre buscando a causa raiz das coisas. Um grande abraço e até a próxima.